Então, agora nós vamos para a página 64, ainda na apostila de vocês, questões 3, 4, 5, 6, que eu pedi para vocês fazerem, certo? Então, vamos lá para a página 64. Lá na página 64, eu tenho a primeira, número 1, que é um complete. Então, eu tenho, complete corretamente as frases a seguir. Letra A. O número de prótons de um átomo é igual ao quê? Ao número de elétrons. P é igual a E. B. A massa relativa de um próton equivale à massa de um nêutron. Então, como os dois ficam lá no núcleo, os dois são muito próximos com relação à massa. Os dois são meio parecidos. Letra C. O número atômico corresponde à quantidade do quê? O que representa o número atômico, aquele Z? Representa a quantidade de prótons de um átomo. E qual letra que ele representa? Acabei de falar, né? Letra Z. D. A soma de prótons e nêutrons corresponde ao número de massa, que é o A, que está aqui. Corresponde à letra A. Letra E. O elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número, o quê? Qual o número que representa o elemento químico? Cada um tem o seu. O número atômico, o Z. F. Essa F aqui, eu não expliquei ainda para vocês, mas essa F agora vai na próxima gravação, lá numa outra gravação que vocês vão ter, tá? Mas eu já vou colocar aqui para a resposta para vocês, para a gente ficar pronto. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons. A gente só vai botar prótons aqui porque a gente vai ver a explicação ainda disso aqui. G. Quando um átomo perde elétrons, ele se transforma em um íon de carga positiva, denominado cátion. Então, tanto a F quanto a G vão ser explicações agora que vão na próxima, em outros vídeos, certo? Só vamos preencher para a gente não deixar aqui, depois a gente vai ver essa explicação aqui ainda, tá? A gente vai ver sobre os íons, sobre os cátions, sobre os ânions. Número 2. Passando para número 2, nós temos a seguinte coisa. Por que o átomo é considerado um sistema eletricamente neutro? A gente viu ali na página anterior, né? Por quê? Na questão anterior. Que o átomo ele é neutro porque ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, por ser isso aqui igual, mesma coisa, ele vai ser eletricamente neutro. Tá, professora, mas será que em algum momento ele vai ser diferente? Sim, a gente vai ver que existem os íons. E quando a gente ver os íons, a gente vai ver que ele pode perder ou ganhar elétrons. Mas isso é outro assunto. Número 3. Explique por que apenas as partículas do núcleo são consideradas para determinar o número de massa. Por que para eu calcular a massa, que é o A igual a P mais N, eu levo em consideração só o P e o N? Por quê? Por que eu não falo de elétrons? Porque os elétrons têm uma massa tão desprezível que não se leva em consideração. Então, aonde que eu posso considerar assim que está mais, entre aspas, pesadinho? Lá dentro do núcleo. Por quê? Isso aqui, ó, é o que está dentro do núcleo, é isso que define a massa. Os elétrons que ficam aqui girando ao redor, eles são tão leves, mas tão leves, mas tão leves, que não se levam em consideração. Por isso que só prótons e nêutrons. 4. O que caracteriza os diversos elementos químicos conhecidos? O que acontece? Quem é que eu levo em consideração para lá na tabela periódica eu saber que aquele elemento é aquele elemento, que ele tem aquelas características, o que cada um tem em si que define o que ele é, que vai ser diferente dos outros? O seu número atômico. Então, na número 4, o que caracteriza é o número atômico. E esse número atômico, ele é a mesma coisa que o número de prótons. Então, lembra lá que a gente fez Z igual a P, que é igual a E? E esse aqui a gente vai ver que vai poder mudar mais à frente. Agora, isso aqui não muda, ó. Então, isso é o que define o número atômico. Então, o número atômico não, o número do átomo. Então, isso, Z, é o número atômico e ele vai ser sempre igual ao P. Questão número 5. Questão número 5 tem o nitrogênio. Essa questão número 5, eu só vou mostrar aqui as respostas para vocês porque eu fiz a correção no vídeo, tá? O número atômico é 7, as partículas no núcleo são 14, que são 7 prótons e 7 nêutrons. O C é 14, que é a massa.
Quantas cargas estão presentes na eletrosfera, que são os elétrons 7, e a representação, que está ali, ó, o símbolo, número atômico em cima e número atômico embaixo. Isso aqui eu não vou ficar lendo para vocês, porque eu fiz a correção lá no vídeo, um vídeo que vai para vocês, tá certo? Vamos então para a questão número 6. A questão número 6 é uma tabela para a gente preencher muito fácil mesmo, tá? Eu tenho o elemento flúor, a representação dele, o elemento magnésio, sua representação, potássio e o cobre. Lembrando que o símbolo, número atômico e massa atômica. Tem muita gente confundindo com a tabela periódica. Gente, na tabela periódica eu tenho que procurar a legenda, saber onde é que está o número atômico, o número de massa. Às vezes a massa está em cima, às vezes a massa está embaixo, às vezes o número atômico está em cima, às vezes o número atômico está embaixo lá na tabela. Agora, representação é algo diferente. Representação é aquilo que tu faz. Ó. Então, alguém fez isso aqui. Não foi lá, colou aqui o quadrinho da tabela periódica. Alguém fez essa representação. Então, sempre que vai fazer uma representação, daí tem uma regra. Símbolo, número atômico e massa atômica. Certo? Então, aqui eu tenho Z para descobrir o A, prótons, elétrons e nêutrons. Z é o número atômico. A é a massa atômica. Então, é só copiar daqui do lado. Olha aqui, número atômico é o de baixo, Z, 9. Magnésio, 12. Potássio, 19. Cobre, 29. Massa atômica, gente, massa atômica é o número de cima, só copiar também, ó, 19, 24, 39, 63. Agora, prótons, elétrons e nêutrons, eu vou usar o quê? Eu vou usar aquelas duas formulazinhas que a gente viu, vou colocar ela aqui, ó, Z... Aqui vocês não estão enxergando, né? Que legal. É igual a P, que é igual a E. E o A é igual a P mais N. Então, com essas duas fórmulas aqui, eu descubro essa questão aqui de baixo. Vamos lá para o flúor. Qual é o número atômico do flúor? 9. Prótons, 9. Elétrons, 9. Ok? Nêutrons, falta descobrir o nêutron. Então vamos para a massa. Massa do flúor, 19. Quantos prótons ele tem? 9 mais. 9 mais quanto que dá 19? Quanto que é o nêutrons aqui? 10. Então a gente descobre que é 10. Então eu vou ter prótons e elétrons sempre iguais. Porque eles são Z é igual a P, que é igual a E. Quando eu chego nos nêutrons, eu tenho que fazer essa continha aqui, ó, para achar os nêutrons. Então, aqui eu vou ter 9, 9, 10. Magnésio, prótons 12, elétrons 12 e nêutrons 12. Potássio. Potássio tem 19 prótons, 19 elétrons e 20 nêutrons. Cobre. Cobre tem prótons 29, elétrons 29 e nêutrons 34. A questão 7, eu não pedi para que vocês colocassem ela lá, né? Eu fiz até 3, 4, 5 e 6, mas só para a gente botar aqui, ver a resposta para ver se vocês entenderam. Observe a representação do átomo. Aqui está o átomo, que tem a quantidade de prótons e aqui a quantidade de nêutrons e os elétrons girando ao redor. Indique a quantidade de partículas básicas que compõem esse átomo. Então, eu vou ter que dizer prótons, 11, nêutrons, 12 e elétrons... Quantos que tem? 11 também. Se eu contar aqui, vou ter 11 bolinhas. B. É um sistema eletricamente neutro? A justificativa. Por que ele é neutro? É neutro ou não é? É. Por quê? Porque ele vai ter 11 prótons e 11 elétrons. Sempre que o P for igual ao E, ele é neutro. C. O átomo, de acordo com a IUPAC, IUPAC é quem determinou toda a tabela periódica, quem montou, quem organiza, quem autoriza os elementos que vão para a tabela periódica. Para isso, consulte a tabela periódica que vocês têm, utiliza o símbolo do elemento. Então, eu vou lá na tabela periódica e vou fazer. Quem é o elemento? O elemento que tem número atômico 11, porque se o P é 11, o número atômico é 11. Então, quem eu vou olhar lá na tabela vai ser o sódio, o Na. Embaixo, o número atômico, 11. Em cima, a massa. Só que a massa é o quê? A soma dos prótons com os nêutrons.